Boa tarde, pessoal. Meu nome é Juliana, tenho 27 anos, moro na cidade de Rio Verde. Sou nascida em Minas Gerais, na cidade de Uberaba, mas desde muito nova sempre morei em Goiás. Faço ciências contábeis na Uniub, com polo na cidade mesmo de Rio Verde. Rio Verde é uma cidade que está em constante crescimento. O enfoque principal da cidade é a agricultura, onde movimenta bastante o comércio e também os empregos. O meu trabalho hoje é sobre a escolha de três incisos do artigo 5º da Constituição. E como o empregador, o que ele deve fazer para não ferir nenhum desses incisos. Então vamos lá. O primeiro inciso que eu escolhi é o inciso 1º, que diz o seguinte: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações em termos dessa Constituição. O que vemos hoje na maioria das empresas de grande e pequeno porte é a delimitação de serviço e salário porque uma pessoa tem um sexo diferente das outras. O que não pode acontecer, pois se na Constituição diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, isso deve ser cumprido, não só na questão do direito, mas também das obrigações. Eu acredito que não seja justo, por exemplo, eu vou tirar tal função de uma pessoa porque era mulher e vou colocar no outro funcionário porque ele é homem. Isso não pode acontecer, porque eu acredito que se uma pessoa se candidatou a um emprego, se uma pessoa está trabalhando naquele segmento, é porque ela consegue fazer aquele serviço. Hoje em dia virou mito aquilo que esse serviço é para mulher, esse serviço é para homem. Isso hoje em dia não existe mais, certo? Então eu acredito que o patrão, ele deve, antes mesmo de contratar a pessoa, ter ciência disso. Que hoje em dia não existe essa delimitação mais de emprego, de profissão, de salário. Então é o seguinte: se você quer contratar uma pessoa para um determinado cargo, que ela receba pelo serviço que ela faça da mesma forma que os demais recebem, sem haver discriminação, certo? O segundo inciso que eu escolhi é o inciso 3º, que ele fala o seguinte: ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, certo? Hoje em dia a gente vê menos, mas antigamente via bastante empresas que tratavam seus funcionários de uma forma bastante desumana, que faziam seus funcionários tratavam seus funcionários como se fossem animais. Hoje em dia diminuiu um pouco, mas não quer dizer que essa tortura ainda não continue, certo? Tem bastante empresas de grande porte ou pequeno que tratam seus funcionários com constante tortura ou constante ameaças, certo? Isso não pode acontecer, porque é isso que acontece. Desmotiva o funcionário, deixa o funcionário menos receptivo, deixa o funcionário... eu não vou fazer esse serviço, porque de toda forma eu vou receber uma bronca, eu vou ser destratado. Isso não deve acontecer em uma empresa, porque ser humano é ser humano, certo, pessoal? E não é só a tortura, e não é só os maus tratos. Isso acontece também em diversas ocasiões na vida da pessoa, certo? Então, o que podemos fazer hoje em dia? Quer conversar com o funcionário? Não precisa destratá-lo na frente dos demais, não precisa chamar a atenção dele na frente dos demais, certo? Quer cobrar algo do funcionário, uma meta, uma venda? Não precisa ameaçá-lo, certo? Com perca de emprego, com uma forma de ameaça. Converse com o seu funcionário, ao invés de ameaçá-lo, por que não motivá-lo? Certo? O que falta nas empresas é a motivação.
entendeu? O pessoal hoje em dia apela mais para as ameaças e esquece que o funcionário é um ser humano e da mesma forma que a pessoa gosta de ser motivada, o funcionário também gosta. O que custa? Ah, hoje vamos ter promoção e quem vender mais produto vai ganhar um bombom, um chiclete ou uma pizza numa pizzaria. Isso faz com que o funcionário ele fique mais feliz, fique mais alegre, dê mais resultado, que isso que a empresa procura, certo? E o último inciso que eu escolhi é o inciso 10º. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O que não pode acontecer de jeito nenhum numa empresa? Sabemos que hoje em dia cada um tem um pensamento, cada um tem um estilo de vida, uma religião. E hoje em dia tem bastante mídia social envolvida na vida de todos, certo? O patrão ele não pode, por exemplo, um funcionário postou uma foto porque estava numa balada, ou numa festa, ou numa companhia, ou namorando alguém, ou expondo o seu pensamento. Ah, eu vou demitir o funcionário porque eu não gostei do que ele falou, não gostei da festa que ele foi, não gostei do cabelo dele, não gostei da cor, não gostei da pele, certo? Ah, o funcionário foi numa carreata de um partido que eu não gosto, que eu não concordo. Ah, o funcionário foi numa baladinha onde teve um assalto, teve tiro, más companhias. O funcionário não pode, isso não pode interferir na vida profissional do funcionário. E não, o patrão não pode usar isso para destratar o funcionário, para dispensar o funcionário do serviço, certo, pessoal? Então, hoje em dia, o que acontece? Vai contratar um funcionário? Beleza, mas isso também não pode deixar, por exemplo, vou fazer uma entrevista, peguei o nome da pessoa, o CPF da pessoa, fui ali, consultei, ele tá com o nome no SPC. Isso não pode acontecer, eu não vou contratar. Não pode acontecer. A vida da pessoa é particular da pessoa, você não sabe o que aconteceu com aquela pessoa, você não sabe quem é aquela pessoa. Às vezes, por um mau julgamento, você deixa de ter um bom funcionário. Ou porque você julga que seus princípios sejam melhor que da outra pessoa, você dispensa uma pessoa boa, uma pessoa trabalhadora, certo? Isso não deve acontecer em uma empresa. Pois bem, isso é só. Eu queria dizer que estou muito contente com a matéria, com o curso. Gostei bastante do incentivo do professor em fazermos um vídeo. A matéria é muito boa, apesar de que não gosto muito de direito, mas com esse trabalho me fez estudar e interessar mais por direito. Tenham uma boa tarde, um bom final de semana a todos e um abraço.